Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, certo? Eu sou o professor Carlos, de História. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto que estamos revisando, que é sobre o Iluminismo. Hoje nós iremos tratar sobre os filósofos iluministas, os principais filósofos. Vamos dar continuidade, certo? Vamos ver seus principais pensamentos, suas teorias, a influência que os iluministas trouxeram para a nossa sociedade, e são muitas delas, né? Como, por exemplo, os iluministas, eles, com suas ideias, eles influenciaram diretamente os movimentos revolucionários, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira, certo? São movimentos que são organizados a partir dessa influência desses pensadores. Pensadores que defendiam um homem com direitos iguais para todos, né, perante a lei, né, uma sociedade livre, né, uma sociedade em que o homem pudesse ter sua própria opinião, né, fazer as suas próprias críticas, suas análises, certo? Então vamos lá, galera. O primeiro filósofo do iluminismo que a gente destaca no material didático de vocês, certo? A partir da página 7, quem quiser acompanhar depois, quem quiser estar assistindo essa aula acompanhando, será Montesquieu, que viveu entre os anos de 1689 e 1755. Ele era um defensor da divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Também, uma das principais ideias dele era que ele era a favor de uma descentralização do poder monárquico absolutista. O que é que significa? O que é que significa isso? Defensor de um poder descentralizado dos reis. Quer dizer que os poderes, o poder de uma sociedade não deveria ficar 100% na mão de um monarca. Não. O poder deveria ser descentralizado e não centralizado apenas em uma pessoa. Certo, gente? Montesquieu, como vocês podem observar, a ideia dele de ser defensor dos três poderes, né, é uma influência grande no nosso país, né? O nosso país é um país em que os poderes são divididos, né, em legislativo, executivo e judiciário, né? Algo que Montesquieu, lá no século XVIII, né, já defendia, né, as sociedades modernas elas foram adotando, certo? Outra coisa bastante importante, para Montesquieu, um Estado deveria ser governado por leis. Isso é muito importante no pensamento e não apenas pela vontade dos monarcas. A gente pode pensar isso nos nossos dias de hoje. Professor, mas isso é tão normal, os governantes têm que, que governar de acordo com a vontade da maioria da população, não pelas suas vontades próprias. Mas só que no regime do absolutismo, os reis, eles não queriam saber de opinião de população e de ninguém. Se eles tivessem que criar uma lei hoje, certo? E amanhã, essa própria lei que ele criou não beneficiasse mais ele, eles modificavam, certo?
Então, isso é uma característica profunda do absolutismo e que vai sofrer bastante crítica, certo? É, dos filósofos iluministas, inclusive de Montesquieu, certo, gente? Outro filósofo bastante importante que o nosso material traz é Voltaire, contemporâneo de Montesquieu também, viveu entre os anos de 1694 até o ano de 1778. A principal crítica de Voltaire era com relação ao clero, ou seja, a Igreja Católica, e principalmente a intolerância religiosa que se tinha, né? Ele era defensor da monarquia, certo? De uma monarquia esclarecida que respeitasse a individualidade de cada um, certo? Então a gente observa o seguinte: tanto Montesquieu como Voltaire, eles são a favor de uma monarquia, ou seja, são a favor do absolutismo, do domínio dos reis. Só que Montesquieu, ele defende uma descentralização de poder, certo? E não uma centralização total de poder na mão dos monarcas. E Voltaire, ele é um defensor da monarquia, certo? Mas que os reis respeitassem a individualidade de cada indivíduo da sociedade, certo? Tem uma frase, uma frase que tornou-se muito importante no meio iluminista de Voltaire, certo? Que é a frase que diz assim: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, certo? Ou seja, para Voltaire, os reis deveriam se guiar pela razão, respeitar as liberdades individuais e agir com o auxílio dos pensadores da época, ou seja, nesse caso, eles, os iluministas, né? Ou seja, nessa frase em que ele diz que eu não posso até não concordar com nenhuma palavra que você diz, certo? Mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso expressa bem, né, a vontade, o pensamento de Voltaire, o pensamento de quê? De liberdade, liberdade de expressão. Né? Todo ser humano ele tem o direito de ter a sua liberdade de expressão, de expressar o seu pensamento, de fazer uma crítica, certo? Por quê? Porque eles estavam recém-saídos de um período que era o período medieval, sempre lembrando, né? Um período em que o pensamento crítico praticamente não existia, porque não era tolerado. Ninguém respeitava a igreja, não como uma instituição mais poderosa do período medieval, ela não aceitava que fosse contrariada, questionada, certo? E a verdade que ocorria durante a Idade Média era a verdade que a igreja passava para a sua população. Eu acho que eu já disse isso para vocês na questão de uma sociedade estamental, né? Que era a sociedade medieval. Você nasce servo, você morre servo. Para alcançar o tão sonhado paraíso que o homem medieval almejava, se ele nasceu servo, ele tinha que desempenhar a função de servo dele da melhor forma possível. Se ele fosse nobre, ele tinha que desempenhar a sua função de nobre da melhor forma possível, porque só assim ele alcançaria a salvação eterna. Então, Voltaire ele defende essa liberdade
de pensamento, de expressão. Certo, gente? Bom, aqui observamos essa imagem de Montesquieu, certo? Uma, um retrato da fisionomia de como ele era. A de Voltaire também, certo? Uma coisa importante de Voltaire é fazer elogios a uma monarquia que garantisse os interesses da sociedade, mas ele não defendia a participação popular no poder, certo? É, como a gente pode observar, Voltaire ele era um defensor da monarquia, certo? Ele era um defensor da liberdade de expressão, certo? Ele era um, um defensor de ideias de liberdade de expressão, mas ele não defendia a participação popular do povo no poder, certo? Agora nós vamos falar de dois filósofos que é bastante importante, que é Diderot, certo? Que viveu entre os anos de 1717 e 1784, certo? E o filósofo D'Alembert, que viveu entre os anos de 1717 e 1783. Diderot e D'Alembert é vão ser bastante importantes para o iluminismo. Por quê? Porque são eles que são os precursores da criação da enciclopédia. O que é essa enciclopédia? É uma obra significante para o período e que contou com a colaboração de diversos autores, exercendo grande influência no pensamento político burguês. Ou seja, esses pensadores defendiam o racionalismo, a independência do exercício do Estado e a confiança no progresso humano por meio da ciência e da tecnologia. Ou seja, as enciclopédias eram um conjunto de livros que reunia todo o pensamento dos filósofos iluministas, certo? E que tratava de diversos assuntos como política, economia, sociedade, medicina, como eu falei na aula passada, na aula gravada, né? As descobertas que ocorreram no campo da medicina, falava da área de biologia, certo? Ou seja, eles foram responsáveis por escrever esses livros, esses volumes, desses livros, de diversos autores que falavam de diversos assuntos que eu já citei, para reunir todo o conhecimento científico, certo? Nessa obra que ficou conhecido como enciclopédia, certo? Outro autor bastante importante é Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre os anos de 1712 e 1778. Para mim, eu acho Jean-Jacques Rousseau, na minha opinião, o mais completo pensador iluminista, certo? Uma das principais obras dele é a obra do contrato social, que defende que
E também ele defende que o soberano, nesse caso o governante, deve exercer seu governo de acordo com a vontade geral do povo, partindo da democracia no exercício do seu governo. Quando ele fala dessa questão da obra, a principal obra que eu citei, que é a obra do contrato social, é o contrato entre os homens, onde deve existir um contrato para se firmar certos tipos de acordo, certo, gente? Dentre as principais contribuições de Rousseau, não se pode deixar de falar, né? Uma de suas obras mais importantes, que é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que ele escreveu no ano de 1754, em que ele faz uma crítica enorme à corrupção, à avareza, os vícios e, mais uma vez, à desigualdade da civilização e diversos outros tipos de assunto. A gente pode observar que Rousseau ele já tem uma preocupação com a questão da desigualdade, né? Para ele, podemos observar que a desigualdade é uma uma das coisas ruins que existe dentro de uma sociedade, né? Ele se preocupa muito com esse campo da desigualdade. As ideias desse texto agradam a classe burguesa emergente, ou seja, quem é essa classe burguesa emergente? É aquela classe burguesa pequena, certo? Mas que ela está o quê? Ela está crescendo, certo? Sendo principalmente um dos pilares dos ideais da Revolução Francesa, certo? Essa desigualdade da civilização. Como a gente já assistiu algumas aulas sobre a Revolução Francesa, a gente viu que na França do século XVIII a desigualdade era gritante, não é isso? Praticamente 80% da população que trabalhava para sustentar 20% do luxo, né, dos nobres. Todos os principais pensadores, gente, iluministas, eles tinham um objetivo político. E qual era esse objetivo político deles? Era questionar o antigo regime. O filósofo afirmava que o soberano deveria governar o Estado de acordo com a vontade da maioria do povo. Só assim haveria uma sociedade mais justa e igualitária. Certo, gente? Ou seja, Jean-Jacques Rousseau, percebemos que a grande preocupação dele, mais uma vez, é a questão da desigualdade social. E a forma com que o monarca ele vai conduzir a sua política. Ele não pode conduzir, não só os monarcas, mas qualquer chefe de Estado. Ele não pode colocar a sua vontade acima da vontade soberana do povo. Então, a grande preocupação de Rousseau é com a questão da justiça social. É tanto que o pensamento dele é tão forte, de Rousseau, que vai inspirar totalmente a Revolução Francesa de 1789. Certo, gente? E tem um detalhe importante, uma curiosidade sobre Jean-Jacques Rousseau, certo? Influenciado pelas notícias dos indígenas americanos, certo? Trazidas pelos viajantes europeus que vinham ao continente americano, ele dizia o seguinte: ele defendia que os indígenas viviam sem falsidade e o artificialismo dos homens que o julgavam incivilizados. Ou seja, ele era tão preocupado com essa questão de desigualdade e tentar chegar o máximo possível numa igualdade
social que ele chegou a defender até os indígenas daqui da América, né? Quando os viajantes vinham para a América, acredito eu que soldados franceses e ingleses, viajantes franceses e ingleses, e levavam a notícia para Rousseau sobre como vivia os nativos aqui, e ele sem vir aqui na América, sem presenciar, mas só pela os comentários que eram feitos a ele sobre como esses nativos viviam, ele simplesmente falou que os nativos, ou seja, os indígenas que aqui viviam na América, eles viviam sem nenhuma falsidade, certo? E sem nenhuma falsidade que os homens europeus que apenas julgavam eles incivilizados por eles serem pessoas espontâneas, né? Que não viam maldade um no outro, né? Principalmente na forma de como eles se vestia, ou outros que não se vestia, né? Andar nus e não ver nenhuma maldade nisso, né? E Rousseau saiu em defesa dos nativos, certo? Outra coisa bastante interessante do Rousseau é nesse pensamento dele, nesse raciocínio filosófico dele, que tanto ele defendia, em que foi pautada a frase pelos filósofos que dizia que as pessoas nascem boas, mas a sociedade acaba corrompendo, né? Rousseau ele gostava de valorizar os sentimentos, a natureza, suas ideias sobre esses aspectos repercutem até os dias de hoje, certo? Até no campo político, das artes, da educação. A gente, como professor, sempre tem trechos de Rousseau, né, escritos fazendo referência sobre como deveria ser uma educação para todos, certo? Ele também foi precursor do movimento do romantismo, né, um importante movimento cultural da primeira metade do século XIX, certo? Na minha opinião, como falei para vocês, eu acho Jean-Jacques Rousseau um dos filósofos que melhor ideia tem com relação à sociedade, né? Um filósofo altamente preocupado com como os governantes deveriam se comportar, certo? Muito preocupado com a questão da desigualdade social, certo? Como acabar essa desigualdade social, como uma sociedade poderia chegar a ser uma sociedade mais justa entre os homens, certo? Então é isso, gente. Nós estudamos hoje sobre Montesquieu, certo? Que a principal tese dele é que ele defendia a divisão dos três poderes, né? Como eu falei para vocês. Estudamos sobre Voltaire, né? Que criticava o clero. Uma das principais críticas dele é a intolerância religiosa, certo? Também a gente viu que Voltaire ele era uma pessoa que defendia a liberdade de expressão, defendia uma monarquia que
defender seu interesse da sociedade, certo? Mas não defendia a participação popular do povo no poder, né? Falamos sobre os criadores da enciclopédia, Diderot e D'Alembert, certo? Que é um conjunto de obras de diversos conhecimentos. E falamos sobre o meu preferido, que é Jean-Jacques Rousseau, né? Um defensor da igualdade social, certo? Um defensor das teorias de uma sociedade mais justa e igualitária. Ok, galera? Bom, gente, é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Fica registrado aqui que vocês me procurem pela plataforma digital, certo? Qualquer coisa. Vou deixar um exercício na plataforma, certo? Na segunda-feira nós teremos, eu acredito, a nossa primeira aula. A segunda-feira não, terça-feira nós teremos a nossa primeira aula ao vivo, certo? E aí nesse contato virtual, né, também irei tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Enquanto isso, vocês puderem dar uma lida, uma revisão nessa página 7 e sempre focar no que esses iluministas, esses filósofos iluministas, focar no que eles defendiam, certo? Qual era a ideia de sociedade e de governança eles tinham? Qual era a concepção? Certo, gente? Então, qualquer coisa pode me procurar. Bom dia a todos, certo? Fique com Deus e espero encontrá-los todos bem. Até mais.